Não, mas eu não vou tomar não, hein? Só vou deixar ali. Vai parecer ela agora, com a taça de vinho. Aí, pessoal, boa noite. Vamos esperar a Denise enviar o convite. Aqui. Entrou. Oi, Eduardo. Deia. Bruno. E aí, Denise, boa Oi, noite. Fátima. Ai, ai. Tudo bom, Fátima? Tudo, já tô sabendo que deu um blackout aí. Deu um blackout aqui no Morro da Lagoa. Vamos, o que nós fizemos aqui? Enxergando super bem. Tá Tá lindo. me vendo? Nós improvisamos aqui as luzes do celular da Maria, né? E Aham. vamos, se você quiser, a gente pode começar, não teria problema. Só se você tá me vendo direitinho. Nós já ligamos para a Celesc e eles já estão notificados da falta de luz. Meu Deus, deu até um calor. Ah, Ai, Wagner, ai. tava ali o Wagner, Uhum. ó. E aí, Wagner, tudo bom? Opa, ô Sueli, tudo bem? Eu, É, osteopata. aqui. E Wagner, uhul. Tá. E, Então, Fátima, que beleza. gente, Vamos aguardar. a Denise Boechat, ela tá lá há pouco tempo, e há pedidos, né, de algumas pessoas, ela foi pedido que ela falasse sobre emoções, né? E quando a gente fala em emoção, a gente pensa sentimentos, sensações, mas é muito mais do que isso, né, Denise? Fala, apresenta, tua formação. E aí, Ricardinho? Bom, Fátima, É, é claro, né? As pessoas que estão aqui hoje não são as mesmas da vez passada, né? hum? Mas qual é a minha formação? A minha formação é de psicóloga, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Só que eu sou meio curiosa, e como eu tenho a nacionalidade americana, eu acabei estudando bastante lá, né? E sempre me interessou muito essa questão da energia que a gente sente. Então, eu tenho essas formações da Barbara Brannan School of Healing, depois eu fui e fiz outros, né, que falam sobre energia. E atualmente a ciência está muito alinhada com esse tema, né? Está muito alinhado com a nossa, Essa vibração a nossa vibração, que foi tema do passado, né? é da live passada. Isso. Na verdade, eu acho que quem não estiver alinhado com esse tema, né, Denise? Eu me parece assim que tá meio perdido, né? Porque a gente tem que estar alinhado, né? Nesse cenário, principalmente atual, e a gente tem que olhar para dentro da gente, né? Para poder entender tudo isso. Então, não tem mais como negar esse lado que até pouco tempo atrás muitas pessoas, e acredito que ainda muitas pessoas não veem isso como algo, como ciência, né? Mas veem isso um, como algo só uma forma bicho grilo, digamos assim, ou holística, Não, de não, uma não, não. Não só é de mais. Não é pensar. mais. Então a gente sabe que não é mais isso, né? Aliás, eu vou te dizer, nunca foi É ciência pura. o respaldo da ciência para nos É, ajudar. é. Então, o primeira pergunta que todo mundo sempre gostaria de fazer, tenho certeza, é o que é emoção, né? O que é emoção? Tá. Olha só. Emoção, já diz a palavra, né? É movimento de energia, né? Então é energia em ação. O nome da live de hoje, é emotion, né? Então é energia em ação. E quando nós falamos em energia em ação, é o que nos move. Por quê?
Daí eu falando com uma pessoa antes da nossa live hoje, ela perguntou, mas Denise, explique o que é energia. Energia é tudo. Ela é a fonte de tudo, né? Olha só, eu tô sem energia, mas estou aqui falando com você. Tem as duas. Ai, ai. Então, o que acontece? Assim, hoje eu até vou trazer um tema, porque tem várias. Eu acredito, Fátima, até por uma experiência pessoal minha, de criança com meu pai, que ele era o meu professor de matemática. Em casa, né? Porque eu estava na escola e quando eu vinha para casa e pedia auxílio para ele em matemática, ele me ensinava de um jeito totalmente diferente do que o professor ensinava na escola, né? Então as equações do meu pai eram muito mais curtas, muito mais simples e muito mais fáceis de entender. Então desde lá eu sei que há vários caminhos para uma só verdade, para uma só resposta, tá? Então o caminho que eu quis trazer para vocês hoje é meio novo, mas eu acho muito simples e muito divertido. Tá bom? Então, assim, por mais que assim a gente fique pensando, mas tudo evolui. E quando eu falo para você, Fátima, assim, você é uma pessoa muito intuitiva, né? É muito presente, eu vou falar em campo, tá? Um campo lindo e uma presença muito bonita. Então, você sente as coisas, você sente quando teu cliente chega, o que ele precisa, você né, é inspirada a tratá-lo, a tocá-lo em certos momentos. Então, isso é fundamental nos profissionais da área da saúde, certo? Certíssimo. E eu que Sim, sei mais, eu que sei mais do que nunca que a gente sabe quando a pessoa está presente com a gente, ou profissional da área da saúde, ou não. Por isso que eu lecionei muito para profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, educadores físicos, médicos, psicólogos, nutricionistas e assim vai, a serem coach de saúde e bem-estar. obrigada, Então, olha, me elogiando ali. a Fátima é fantástica. Você também, Wagner. Não, olha só, os fisioterapeutas que linda, é uma profissão linda, viu? Vocês estão de parabéns. Tem alguns que eu adoraria citar aqui, mas eu posso esquecer de alguém e deixar alguém de fora. Mas tem duas pessoas aqui fantásticas, né? Então, Fátima, o que acontece é o seguinte: quando nós falamos em emoção, nós estamos falando em energia. Você pode ver, né? Então vamos lá, vamos começar desde o começo. Você perguntou o que é emoção, eu dei falei energia e ação. O que é energia? Energia é a fonte de tudo. Se eu começar a passar o aspirador de pó sem ligar ele na tomada, eu não vou aspirar nada, né? Então eu preciso daquela fonte de energia. Eu preciso de uma fonte de energia para me alimentar, né? Tipo assim, a própria natureza, ela é toda, né? Se não tivesse energia, como é que as coisas iriam crescer, né? Né? A gente sabe Não existe vida sem energia. é isso. Então, quando nós falamos em emoção, isso é muito bacana desse novo caminho, né? Quando eu falo em como acessar as emoções, porque as emoções vão nos ajudar, Fátima, tá tudo bem aí? Tá? Tá? Meu celular. Ai, ai, ai. A As emoção. emoções. A emoção é uma coisa fantástica na nossa vida, tá? Tanto as boas quanto as ruins. Porque elas nos guiam, elas são o nosso sistema de guiança. Ela que vai nos ajudar a alcançar os nossos sonhos. Tá? Quando eu falo em sonho aqui, nós precisamos de sonhos, nós precisamos de projetos, nós precisamos desse movimento para frente, porque tudo está em evolução, né? Só vou botar uma coisa aqui para... Vamos lá, só um pouquinho, gente. Eu tive que improvisar aqui. Então, eu preciso das mãos para falar. Então, quando a gente fala em vibração, em emoção, porque é a mesma coisa, eu estou falando de um movimento para frente, tá?
E quando eu falo desse movimento para frente, eu preciso de estar indo para frente, porque o universo está em expansão, ok? E quando eu falo em universo em expansão, eu estou falando em movimento. E é a mesma coisa que faz as nossas emoções com o nosso projeto de vida. É como se fosse assim, tá, Fátima? Só um pouquinho. Alguém está vindo aqui, eu não enxergo nada. Alguém veio aqui pegar alguma coisa, eu não sei o que é. Mas então, vamos começar tudo de novo. Eu tenho meu GPS emocional, certo? Uhum. O meu GPS emocional, ele tem várias emoções. Essas emoções, cada uma tem uma frequência. Por exemplo, a, a raiva tem uma frequência diferente da frustração. A frustração tem uma frequência diferente da impotência. Eu não sei se você sente isso no seu corpo. A gente sente, a gente acaba. Eu estou falando de frequências mais baixas, tá? Uhum. Então, quando eu falo de frequências. Né? A gente não pode querer só falar das frequências mais altas, porque também às vezes precisa da baixa para poder as coisas funcionarem, né? Para dar movimento, isso mesmo, é o contraste. A Muito gente bem. às vezes precisa da escuridão, né? Falta de luz. Tô cheio de luz aqui na escuridão. Mesmo, né? Então, quando eu falo em frequência, é óbvio que existe essa escala. Eu até tenho a escala aqui, se você depois quiser colocar na sua, Ai, né? Porque ela vai subindo de uma forma. Quando eu atendo os meus clientes, eu acho bonito isso. Claro, eles começam numa escala lá embaixo, né? Na escala vibracional, na escala das emoções, né? E o meu trabalho com eles é ir subindo. A gente vai trabalhando a ascensão dessa escala até chegar lá em cima. E é bonito que depois de um certo tempo de trabalho, eu pergunto, tá, aonde você estava quando você chegou? Daí a pessoa aponta lá embaixo. É onde você está agora. E a pessoa vai lá para cima. Então, ela entendeu, ela teve a compreensão de que ela subiu a escala emocional. E outra coisa, é deliberadamente. Você começa a aprender a fazer isso deliberadamente, como se fosse um jogo. É essa parte que eu gosto, quando eu falo nessa nova forma de chegar a uma verdade, né? Porque existem várias linhas e todas são fantásticas, né? Mas quando a gente fala de uma linha que é mais divertida e mais simples, aí fica mais gostoso ainda, né? Então, o que nós podemos fazer com essa escala emocional? É simplesmente estar no momento presente, né? Por isso que eu falei mindfulness, para quem já conhece o mindfulness, ele é totalmente no momento presente. Você está o tempo todo identificando o que está acontecendo no aqui e agora, tá? Porque nós somos um iceberg, tá? Um iceberg, né? Nós somos um iceberg. A pontinha do iceberg é a nossa consciência, digamos assim. E o que está imerso seria a nossa subconsciência, tá? Então, quando a gente está falando em iceberg, e a gente, de repente, uma emoção que eu não me dava conta, vai lá para cima e eu fico consciente dela, ela não é muito confortável, porque as frequências mais baixas não pegam muito bem, não são confortáveis ao nosso corpo. Por quê? Porque elas não são da nossa essência, que nós somos puro amor, pura luz. Nós não, né? Então, quando a gente sente essas frequências mais baixas, a gente meio que fica afastado da nossa essência, né? Principal, que está lá em cima. Nossa essência é luz. Então, Fátima, mas essa frequência alta é o oi? jogo. Se manter nessa frequência alta, Justo. aí é o jogo, né? É um jogo, é uma fórmula na realidade, Sim. né? E tu vai nos ensinar como nós nos mantermos nessa, nessas nossas emoções em alta, né? Porque É simplesmente o que acontece. Sabe aqueles caças ao tesouro?
Aham. Digamos assim, que o tesouro seria os nossos sonhos, nossos projetos, as nossas... Porque nós estamos aqui para ajudar o universo a expandir, certo? Então, nós estamos co-criando o tempo todo. Eu, meu campo de energia, com o campo de energia universal. Lembra que a gente falou da vez passada? Nós estamos interagindo o tempo todo. Então, quando eu começo a, a ter consciência de que eu estou à busca de um tesouro e para chegar lá eu preciso estar nas vibrações mais altas, nas frequências mais altas, justamente para eu ter clareza mental, para eu enxergar as coisas, ou senão eu não consigo ter essa clareza, tá? Porque o que acontece? Daí eu estou falando da psicologia positiva. Quanto mais emoções positivas, mais ascendente eu vou naquela espiral ascendente da Barbara Fredrickson, né? Que ela foi fantástica. E tudo no universo é assim. Nada acontece em linha reta, porque senão perderia-se o controle. Então, essa espiral ascendente se fala muito na psicologia positiva. E o mindfulness não deixa de ser uma extensão, tudo tá interligado. Então, quando nós falamos da psicologia positiva em relação a emoções, é fantástico porque ela está estudando a ciência. Porque a psicologia positiva, ela vem de outras filosofias. Ela veio do inquérito apreciativo, onde o inquérito apreciativo fala o seguinte, é Jung, né? Daí a gente vai falar de Jung. Fala o seguinte, palavras criam mundos. Então, escolha-as cuidadosamente. Então, nós temos que escolher as nossas palavras. Então, daí você me pergunta, mas espera aí, palavras? Da onde vêm as palavras? Aí é onde vocês vão entender como é que a gente forma toda essa nossa realidade, tá? Nós somos radarzinhos, certo? Nós estamos o tempo todo captando informações, vibrações no ar, tá? E quando eu capto uma vibração, eu simplesmente tenho um pensamento. O pensamento, junto com a emoção, ela acontece quase simultaneamente. Se eu for falar para você, pensa em alguém que você adora, tá? Você vai pensar no Toby, no seu filho, e você vai sentir uma emoção. Então, elas são praticamente simultâneas, tá? Na hora que você sente. Então, vibração virou pensamento, junto meio com a emoção, mas daí veio a palavra, daí aumenta a emoção, e daí assim eu vou criando a minha realidade. E às vezes nós temos padrões de pensamentos, e padrões de emoções e padrões de ações, né? Que criam a nossa realidade. E quando cria a nossa realidade, a gente pode até dizer, o Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, ele fala, a nossa personalidade cria a nossa realidade. E o que é a nossa personalidade? É esse conjunto de pensamentos, de crenças, que mais? De palavras, de emoções, tudo isso cria, né? Então, quanto mais no momento presente nós estivermos, mais nós vamos estar atenados, mais sensíveis para identificar emoções que não vão nos levar ao nosso tesouro, ao nosso caça ao tesouro. Porque nós estamos, uma caça ao tesouro. Então, quanto mais eu estou naquelas frequências mais altas de emoção, de emoções, mais eu atraio coisas. Foi tão bonitinho. Eu trabalhando com uma cliente de 15 aninhos. É tão bonito. Daí, quando o cliente mesmo, ainda mais uma cliente de 15 anos, ela, nossa, esse final de semana foi maravilhoso, eu fiz isso, daí aconteceu isso, daí era como se uma coisa boa fosse atraindo a outra. E é, né? E é. E é. Nós somos um ponto de atração. Daí que vem o tal do momentum.
É momentum. O que que é momento? Momento é uma lei da física. Que ele, quando você, ele começa com trigger, né? Que meu filho falou que é o, que desencadeia, né? O trigger point. Você não usa trigger point na sua profissão? Né? É o gatilho. É o gatilho, ponto gatilho, isso mesmo. Então, quando tem um ponto gatilho, se você não pará-lo ali no começo da emoção, vamos falar da emoção, se você não pará-lo ali no começo da emoção, ele vai continuar vai continuar e vai aumentar até você chegar lá embaixo, no fundo da espiral, tá? Então a espiral é assim, ou você está subindo ou você está descendo. Para onde você quer ir, Fátima? Para cima ou para baixo? Para cima, Fátima. Isso, isso. Então, esse é o nosso trabalho, né? Porque a vida é para ser divertida. Escolher as emoções, nós podemos fazer escolhas momento a momento. Por isso que é tão importante praticar esse momento presente. Para eu identificar as emoções que eu estou sentindo. Para eu colocar todos os meus sentidos. Isso, nós somos uma, um satélite, né? A gente está o tempo todo sentindo. Por exemplo, antes de... É, o Júlio, ele é lá do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí, Júlio, falou que, metaforicamente, direcionar sua antena parabólica para o satélite de boas vibrações. É isso aí, Júlio. Exatamente. Pare ou delete, tá aí a Dani, né? Pare ou delete. É tentar... isso a gente trabalha direto, né? Com essa técnica quando tem clientes de pânico, né? Que já tá com a espiral descendente, vai lá para baixo, assim. Pare, quando você reconhecer o trigger point, o ponto gatilho, já pare, porque é mais fácil de você parar no começo do que parar lá embaixo. Não adianta. Então, uma analogia para isso, que eu acho bonitinho, é quando você está tipo com um carro, né? No topo do morro, certo? E você dá um empurrãozinho nele, ele começa a descer, certo? Lentamente. Se você for correndo e ficar na frente do carro, você vai conseguir pará-lo? Não. Lá em Olha. cima. Se ele estiver lá em cima, bem no começo, Ah, se ele estiver no comecinho. eu consigo pará-lo. Mas se eu não entrei, né, não fiz No uma momento. resistência no começo e ele continuar a descer, ele vai ganhar um certo momento. Ele vai é uma lei da física, né? Ele vai 17 segundos, ele vai cada vez estar mais rápido. Daí não adianta eu pular na frente porque ele vai me atropelar, né? Então, quando ele desce totalmente esse morro, eu simplesmente tenho que esperar, tá? Aquela emoção passar. Na realidade, tem outras técnicas que a gente fala, go general, né? Vai no geral, vai na natureza, toma um banho, aprecia o sol, né? Então, quanto mais, falando de apreciação, quanto mais, porque apreciar a vida, ela é uma emoção positiva, né? Quando a gente sente apreciação. Então, quando nós estamos lá em cima, né? Por exemplo, eu sempre falo em encher o copo. Se a gente começar desde manhã cedo, começar a apreciar as coisas, seja o local onde você mora, o cobertor que te esquentou, né? Que te acolheu durante a noite, já tudo. E você já começa a, desde cedo, já elevar a tua manter a tua emoções em alta. Por quê? Você vai começar a atrair coisas da mesma frequência, porque é lei, né? Não Eu dá também, mais pra negar. quem já acorda reclamando, digamos, com o pé esquerdo, né? Isso, isso. E isso é bacana, Fátima, porque isso é um hábito. E a gente pode mudar um hábito. E eu te garanto, você já sabe disso, a gente falou até da vez passada, que quando você começa a brincar com esse campo, né, de tomar atitudes deliberadamente, gramado é fácil mesmo, cara.
Apreciar a natureza. Eu também estou num lugar lindo aqui que é Não, e muito fácil apreciar, acordar já apreciando, né? ela tira Então, foto todos os dias daquelas fotos lindíssimas, né? Da- isso, isso. Quando nós começamos a brincar deliberadamente, o que é deliberadamente? É de propósito, tá? Eu começo a apreciar de propósito, eu começo a tentar buscar um ponto positivo naquela pessoa que está falando comigo pela manhã, de propósito. Eu tento. Então, é um jogo de cintura bacana, porque você, no mundo de hoje, às vezes a gente tem que né, ficar se esquivando, né? Mas uma vez que você sabe que esse é o jogo, não há nada mais importante do que eu me sentir bem. Porque se eu me sentir bem, vai estar, eu vou me divertir ao longo do caminho, nessa minha jornada do caça ao tesouro, que é o meu sonho, que é tudo que eu quero. Por isso que é tão importante na vida, Fátima, termos, sei lá, uma vontade, né? E o que é essa vontade? É tudo que nos faz os olhos brilharem. Quando eu comecei a estudar isso, né? Eu me lembro que meu pai, é, tá tocando uma coisa assim. Eu me lembro que meu pai, ele sempre dizia que quando bom, vamos lá. Esse daqui tá me atrapalhando. Porque o celular não é meu. Tá, você tá ouvindo esse Ó, barulhinho? Não. Tá. tá trabalhando. Daqui a pouco para. Então, Fátima, quando a gente começa a ir em busca daquilo que eu quero, que fazem os meus olhos brilharem. Ah, tá, já sei onde é que eu parei. Tá, eu me formei em psicologia, mas a psicologia na época que eu trabalhei, que eu estudei, ele era totalmente focado nos transtornos, na parte que não funcionava no ser humano, tá? E eu, na época, eu não sabia da psicologia, porque a psicologia positiva é muito recente. A psicologia positiva, o primeiro artigo foi escrito em 2003. É recente, né? Então, ele até, o bonito foi a forma que começou a psicologia positiva, né? Ele falou, o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, diz que ele estava com a netinha, conversando, tal, ele tinha muita proximidade com a netinha, e na época ele estava meio chateado, sabe? Porque ele era cientista na Universidade de Pensilvânia, e ele estudava, ele pesquisava sobre ansiedade e depressão. E quase não ouvia estímulos financeiros, ou seja, verbas, né? Porque o pessoal, eles costumam doar, né, dinheiro para certas pesquisas, né? E Sim. daí quando e um dia ele brincando com a netinha falou para ele, eu vou falar em inglês porque ele fala, Grandpa, you're so grumpy. Vovô, você é tão ranzinza ou tão, né? Alguma coisa assim. E ele levou um susto, né? Provavelmente ele estava, né, numa fase não muito boa. Aquilo ali bateu de volta para ele. E ele pensou assim: meu Deus, será que ela só vê esse meu lado de ranzinza? Será que ela não vê o meu outro lado? E foi onde que ele teve Eureka, né? Um insight, a inspiração de ir atrás. Será que existem pesquisas, estudos que falam sobre o lado bom do ser humano? E não tinha quase nada. Não tinha quase nada, Fátima. Que olhava as virtudes, que pesquisava as virtudes humanas, que valorizavam as forças humanas. Então, o que aconteceu foi essa. Ele começou a pedir verbas. E adivinha o quê? Começou uma enxurrada de dólares para ele fazer a pesquisa sobre as forças humanas, sobre as virtudes humanas, sobre a luz do ser humano. Porque você sabe, né? Quanto mais eu foco no lado sombra, mais sombra eu vou ter. Quanto mais luz eu focar na luz, mais luz o ser humano vai querer brilhar, né? Então, prestar atenção naquilo que fazem os meus olhos brilharem é fundamental. Quando eu comecei, Fátima, isso foi 2004.
né? Eu falei para você que eu comecei a estudar tudo isso porque os médicos não davam conta de uma dor no estômago que eu tinha, que não era nada, né? Não tinha nada a nível de físico, né? No Mas exame, então isso não aparece no exame, na imagem, no era exame, psicossomático. né? Quer É, dizer, então era assim, né? Não existia. E a gente não sabe que o emocional faz horrores. faz. E foi aonde que eu comecei a buscar, né? Porque como eu sentia tudo no meu corpo, eu comecei a buscar informação. E foi aonde eu cheguei nesse curso que eu fiz sobre o lado psicossomático do ser humano, né? Que é tudo aqui, é tudo no nosso campo energético, aqui em volta. Não tem nada acontecendo a nível físico, tá aqui no nosso campo. Daí fica mais fácil, né? Ainda bem que não era nada físico, né? Mas Tava no meu. sim, mas se não trata, transforma-se em. Daí porque daí, não, porque o que aconteceu a partir quando eu via que os médicos não estavam conseguindo me ajudar, o que eu fiz? Ai, o Toby, ai, que lindo, ai, que fofo, ele é muito fofo. Ó, ele causa emoções positivas. Quando eu percebi, Fátima, que eu não conseguia, que os médicos não conseguiam me ajudar, eu tirei a minha vesícula, que eles falaram que tira a vesícula, que daí vai passar a dor de estômago. Eu falei, começou a me dar uma crise de ansiedade. Eu sei bem o que é não dormir, eu sei bem o que é ter uma crise de ansiedade, falta de, né? Eu sei tudo isso. Então, quando eu falei, eu pensei assim, eu preciso, voltou a luz, uhul! Voltou a energia, viu? Voltou a minha energia aqui em casa. Ótimo, pronto, já posso desligar isso. Pronto. Ai, que bom, voltou a energia. Então, viu? Yay! Muito bom. Então, Fátima, quando eu percebi que a medicina não estava conseguindo aliviar a minha dor, eu fui em busca desse conhecimento da Barbara Brennan School of Healing. Foi para uma escola, me aventurei e fui estudar energia, tá? E então por isso que eu digo, eu sei muito bem o que é energia e emoção é energia em ação. Então, o que fazer com nossas emoções? É realmente tentar fazê-las ficarem sempre naquela frequência mais alta. Deliberadamente, de propósito, é um jogo. Eu não vou. Por exemplo, se tem uma pessoa que eu estou bem, eu estou fazendo o meu trabalho de estar bem, eu me alimento bem, eu faço meus exercícios, eu só penso em coisas boas, e tem uma pessoa que chega para mim, mas geralmente você não vai atrair, tá? Pessoas, né? Porque a gente atrai, mas às vezes atrai, porque lá no fundo, nós também temos essas outras emoções que a gente ainda não trabalhou. Então, se essa pessoa começar a baixar a minha frequência, eu sinto no meu corpo que eu estou no momento presente. E é aonde eu consigo também, através de outras ferramentas, como eu te falei, eu já fui instrutora de coaches, né? Na área da saúde, então tem ferramentas, né? Que a gente aprendeu lá na Well Coaches, né? Que é da Devolvendo Celulares. Então, quando a gente começa a ver que obrigada, que nós temos esse poder de ficar no momento presente e identificar as nossas vibrações que estão acontecendo, nossas emoções. Quando eu falo de vibração, estou falando de emoção, tá? Eu começo a identificar essas emoções que estão acontecendo no momento presente, e eu pego elas no começo, como eu fui correndo para frente daquele carro que começou a descer, lembra? E eu Uhum. consegui pará-lo, eu começo a ter mais controle sobre minha vida. Eu não falo controle, é um flow, tá? A gente começa a sentir mais a vida. Nós começamos a ter mais percepções assertivas que nos levam ao nosso tesouro. Na Que nós realidade, é um ritual, né? É como que a gente tem que manter esse ritual todos os dias, como tu falaste. Esse ritual, acordar de manhã, ser grato,
ver coisas boas, né? Tipo, acordado com o pé direito, né? Como antigamente se falava. E, e aí tu vai atraindo todas essas coisas e as coisas vão acontecendo. É uma mudança, né? Não é fácil mudar. E muitas pessoas têm muita dificuldade de manter esse ritual. E por crenças, né? Por mitos, enfim. Como é que a gente pode. Qual a dica que tu daria, assim, para as pessoas? Tu já deu várias dicas, mas existe uma forma de um ritual que a gente possa fazer? Ou começaria assim já pela manhã, como tu disseste, com o sentimento da gratidão, né? É, quando nós pensamos em ritual, eu acho ele é fundamental para mim, tá? Porque quando nós dormimos, nós paramos tudo. É como se de manhã a gente acordasse no zero novamente, tá? Então, tanto a meditação, como a apreciação, como um sono, bom sono reparador, né? Ele nos zera novamente, tá? É o recovery, né? É um recovery. Aham. E quando a gente começa, por isso que é tão importante pela manhã, tá? Vai vendo, alguém está fazendo perguntas aqui, depois você me fala, tá? Que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Depois você me pergunta. Quando pela manhã eu mantenho um ritual, né? Uma vez uma cliente minha perguntou, Denise, ela ficou curiosa para saber qual é o meu ritual. Eu respiro e eu falo. Eu vou pegando de vários autores, né? Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. E é verdade. Eu tenho ar que eu respiro. Eu tenho uma cama boa, tenho água atrás de mim, tenho uma casa boa, tenho comida na geladeira. Então, já ter esse pensamento pela manhã já é fantástico. Eu levanto, vou lavar o rosto, escovo os dentes, depois eu volto para a cama para meditar, tá? Eu medito, religiosamente, de 15 a 20 minutos por dia. Eu sei porque eu vi. E é E é gostoso. mesmo, levanta, sempre com esse astral maravilhoso, sempre agradecendo tudo. Exatamente como o que tu falaste é real, viu? Porque eu já estive várias vezes contigo e tu tá sempre. E tu ilumina, né? A gente sente essa vibração quando a gente está contigo. E a gente mesmo se contamina com isso, né? A voz, o jeitinho, né? Das pessoas, porque a vibração é tão alta que se não tiver com essa vibração aí, não vai suportar a tamanha energia. Porque na realidade você realmente contagia. Nós sabemos direitinho o poder de um contágio, né? Mas então, por isso que é tão importante saber dessas técnicas de você manter essa vibração em alta, porque você contamina o outro e você não deixa se ser contaminada. Porque eu vou dizer uma coisa, eu já fui, eu, se eu soubesse de tudo isso antes, aos meus 15 aninhos, seria tão mais. Minha vida teria sido bem diferente. Mas foi tudo perfeito, né? Mas esse conhecimento facilita a vida fica divertida. Então não há nada mais importante do que eu me sentir bem, eu vou buscar o que me faz sentir bem, tá? Eu vou atrás, por exemplo, se eu não estou muito bem, eu vou, né, dar um exemplo. Depois que eu medito, que eu saio, eu até não medito sentada não, tá? Eu medito deitada, eu gosto, eu me sinto mais confortável. Então, quando eu medito e depois que eu levanto e eu olho a vista que eu tenho daqui da minha casa, eu falo o seguinte, eu falo mais uma vez, mas é tão sincero, do fundo do meu coração, mais um dia no paraíso. São essas palavras que eu falo. Mais um dia no paraíso. E isso vai atraindo mais experiências nesse nível. Mas às vezes quando você desce e você se depara, né? Eu fico aqui em cima e eu desço para tomar café. Às vezes você se depara com outras situações que não estão na mesma frequência. O que acontece? Você não deixa o negócio te levar para baixo.
E é gostoso quando as pessoas da casa que você mora, né, os teus familiares também compreendem essa situação, essa frequência, porque um ajuda o outro. Então fica divertido, o ambiente da casa fica leve, porque você domina, você sabe como, né? Então o conhecimento hoje é perfeito. A gente passa para os nossos filhos. Isso é a melhor herança. Eu falo para o meu filho, filho, é a melhor herança que eu posso te deixar é o conhecimento, né? De E tu como pode, trabalhar a vibração. né? Com isso a gente pode ajudar o próximo, né? Quando a gente tem todo esse conhecimento, tem toda essa consciência, a gente já expandiu um pouco mais a nossa consciência, a gente tem como ajudar outras pessoas, né? É. Que, que não conseguem, N motivos, elas não conseguem ainda enxergar isso, né? Então, é Mas um caminho, né? eu acho interessante o que você está falando agora, porque fica pesado quando eu penso que eu tenho que motivar sempre o outro a estar com a emoção lá em cima, tá? Uhum. Fica pesado, porque eu me sinto responsável, ai, de ficar carregando. Mas uma vez que eu cuido da minha própria frequência, da minha própria energia, das minhas próprias emoções, tá? Eu contagio. E daí eu inspiro o outro a ser igual, Uhum. Perfeito. tá? Né? Então, isso que é o bacana. Eu não preciso fazer nada uma vez que eu estou aplicando essa teoria comigo mesmo. Tá? Então, é, é diário, não é tipo assim, esse conhecimento sobre energia, emoções, vibração, não é uma coisa que você ganha um certificado e pronto, estou formada nisso. Não, é diariamente, momento, Ah, momento a momento, o tempo todo tendo que me alimentar de sei lá, de palavras, então, assim, eu gosto bastante porque às vezes eu olho eu vou pegando, eu estudo o dia inteiro, para mim é uma alegria estudar, né? Então, quando eu vejo uma coisa que eu quero adotar para mim, eu começo a falar. Então, ao descer a escada, eu começo, hoje vai ser um dia, isso se chama Segment of Intent. É um segmento de intenção, intenção de segmento. Você já pré-pavimenta aquilo que você quer viver daqui a pouco. Deixa eu colocar um exemplo para vocês. Hoje eu comprei uma tangerina, né? Diferente, diferenciada, né? Um sítio estava distribuindo e eu comprei. E eu queria colocar essas tangerinas, nem é selene, bom, nem sei o nome direitinho, dentro de um saco de papel. Sabe aqueles sacos de papel assim, marronzinho, né? Eu não queria colocar dentro de uma sacolinha. Eu queria porque eu queria que respirasse a minha tangerina para durar mais, porque são bastantes. E, e dali não deu 10 minutos. O padeiro vindo, que agora eles estão entregando o pão, vindo entregar o pão com aqueles sacos. Então, quando você começa a viver o momento presente, qualquer pedido seu é uma ordem. Mas você precisa querer deliberadamente a viver numa vibração mais alta, uma frequência mais alta, uma emoção mais alta. né, Então, e perceber isso, porque talvez isso acontecesse com outra pessoa, ela, tu idealizou e aconteceu, e tu conseguiste o saquinho para colocar tuas tangerinas. Mas muitas vezes as pessoas têm essa oportunidade de acontecer, né, de vir até elas, mas elas não conseguem enxergar e perceber, né, que elas estão tendo a oportunidade, que estão ganhando, então tá ali, mas elas não conseguem perceber essa a força desse, digamos assim, o quanto ela é forte, o quanto que a vibração dela é forte e realmente consegue aquilo que ela quer, né? e Quantas tá, pessoas se dão conta disso que tu tá falando, né? Tu pensou, tu idealizou e as coisas aconteceram. Mas muitas pessoas não conseguem entender isso, não conseguem, não sei se é a palavra entender, mas não conseguem ver, né? Tão estão
aprendendo ainda, né? Né, Fátima? Então, estamos Só todos aprendendo. É quando a gente fala, alguém fala em o universo conspira, é bem isso, né? O universo vai conspirando a favor. E daí o que que acontece? Pô, que legal! Daí cada vez você vai sentindo esse suporte que você tem. Nós não estamos sozinhos, né? Mas para ter essa, digamos assim, vamos falar um pouquinho antes do que aconteceu. Eu comprei uma caixa mesmo. Tudo bem que eu estava curiosa para experimentar essa tal de Selenulus, é um nome diferente, é uma tangerina espanhola, que a pessoa que tem um sítio aqui em pode Florianópolis, fazer umas. eu estou levando. Então, quando eu pensei, né? Eu até falei para a enfermeira da minha mãe, eu comprei para ajudar. Porque como as pessoas não estão podendo ir até lá para colher, eu estou comprando não para ajudar, mas para eu saborear também, para eu conhecer. Eu sou curiosa, né? E eu gosto de frutas. Vou deixar bastante para minha mãe aqui também. Então é uma caixa enorme. Vou distribuir um pouco. Então já é uma vibração mais alta. Como posso contribuir? Se já está Como ajudando também de essa forma de que a outra pessoa também possa apreciar, né? Essa tangerina é uma forma também compartilhar isso, né? Que não fique só contigo. É uma é. forma de ajudar o próximo, Aham, né? aham. Poderia ser qualquer outra coisa, de qualquer outra, né? Mas tu poder também que ele possa sentir, né? Esse sabor que não vai ficar só contigo, né? E é gostoso quando a pessoa vem entregar, ela vem de máscara, sabe? Tá todo mundo comprometido. Então, quando você começa a viver essa. Ai, você começa a apreciar até a pessoa que usa máscara, né? Que vem até a tua casa. Então, Fica tá sendo cuidado, né? é uma apreciação constante. Isso é um hábito que a gente pode. A gentileza gera gentileza, é isso mesmo. Então, é um hábito novo que começa a virar rotina, um comportamento novo seu, tá? E daí. Alguém falou assim, eu vi alguma pergunta, né? O que que a gente faz quando a gente traz as emoções, né? Já a gente chama de emoções presas, né? Lá dentro de nós. Diz que a emoção é uma energia, mas às vezes fica umas bolas de energia. Mas se a gente começar a ter esse novo comportamento, esse novo hábito, estar totalmente no momento presente e ter outros pensamentos de que eu sou merecedora, é, é, eu confio em mim, eu sou forte e capaz. Então, porque nós somos nossos piores carrascos, né, Fátima? A gente Com está o tempo certeza. todo nos julgando. Então, quando eu começo a pensar nesse outro jeito de ser, eu começo a substituir, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é isso que eu vou fazer com a minha energia presa. Eu vou começar a transformar. Por isso que eu tanto falo com os meus clientes, né, quando eu estou começando a trabalhar com eles, pegue uma foto de quando você era criança. Porque é o seguinte, quem fala isso também é o Bruce Lipton. Bruce Lipton da epigenética e os neurocientistas, que de 95 a 98% do dia, nós estamos contando uma historinha para nós mesmos. Mas não é da mente consciente, é do nosso subconsciente. Então, é o nosso subconsciente, as nossas memórias todas estão vindo, né? E a gente está simplesmente aceitando, a gente não está consciente dessa historinha que a gente está se contando. Então, nada melhor do que começar a contar uma nova historinha. Começar a fazer uma limpeza, né? Das nossas velhas crenças, mas isso tudo é trabalho pessoal, né? Quando a gente começa a perceber que nós temos esse poder de transformar através das nossas palavras, lembre-se, palavras criam mundos. Então, as escolha cuidadosamente. Se tudo começa nas palavras, nos pensamentos, olha quanta transformação nós podemos fazer nas nossas vidas. A Xanara pediu para falar sobre a técnica do cartão.
Ah, agora até eu quero saber. Ai, 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 Xana. Ai, ai, essa aí ainda tá em experiência, Xana. Tá, mas então, diz quando. Tem o tal, o filme do. É um documentário, um documentário chamado Emotion, Uhum. né? É o tema ali do nosso, do nossa live, né? Então, o que eles falam? Que nós temos realmente essas malas cheios de pensamentos e historinhas que a gente carrega ao longo da vida, que a gente não consegue nos desprender delas. E diz que quando, como nós somos aquele iceberg, né? Que só a ponta tá de fora, o resto tudo tá na mente subconsciente, quando uma emoção que vem com muita intensidade, porque essas emoções, às vezes, tem emoções que vêm com muita intensidade, né? Quando tem essas emoções que vêm com muita intensidade, tem a técnica que um cientista fala nesse documentário, só que esse documentário só tem em inglês. Ele diz que é para a gente pegar um cartão de crédito e passar aqui, ó, né? Deixa eu até tirar o óculos. É passar assim, o cartão de crédito. Diz que aquilo anula. Agora, não sei se é verdade ou não, eu tenho que experimentar, tá? Então, eu até nem sei o nome dele direito, ele é um cientista novo que eu ainda não estudo, né? Mas eu achei interessante e prático, né? E tem também, porque o que que é uma emoção? Como não uma emoção vira padrão, né? Que a pessoa repete aquilo toda hora, ela está o tempo todo repetindo aquela mesma historinha, né? Aquele mesmo tipo de vibração, porque acontece em todo o nosso corpo. Quando você sente uma emoção, tanto de felicidade, de amor, de esperança, você sente. Nós realmente largamos um certo enzima no nosso corpo e a gente sente fisicamente aquilo acontecendo, certo? Sim, com Então, certeza. tá. Vamos ter a técnica do cartão. Tentem, é isso mesmo. Depois me falem se deu certo. Então, quando uma emoção vem com muita intensidade, que eu não entendo de onde que ela vem, ela está vindo à consciência, porque ela vem à consciência porque ela quer ser limpa, ela quer ir embora, né? E é onde tem certas técnicas que eu posso começar a usar, e essa é a técnica do cartão, tá? Do cartão de crédito. Porque diz que assim, é magnético, né? O cartão também, né? Ele tem e ele vai trabalhar com esse padrão que é essa frequência que a gente curte, porque nós temos os padrões, né? E quando a gente revive padrões, nós também podemos cortá-las, não deixá-las o tempo todo. Aos poucos a gente vai cortando. Padrões, Isso. ressignificar esses padrões, resetar esses padrões, né? É isso mesmo, resetar. Colocar numa outra moldura, né? E dar uma outra roupagem. Isso. Uhum. Então, Denise, a gente já está chegando ali no final. Se Sério? Nossa, eu tenho Fátima, como algumas passou rápido. aqui, dá para perguntar. Várias pessoas falaram alguma coisa assim, mas não foram perguntas. Foram só complementar algumas coisas. Estamos vivendo a nova era. A Aline, querida Aline aí de Florianópolis, é verdade, o ato de todos estarmos comprometidos pelo bem do outro. É lindo. Sim, a gentileza gera gentileza, que a Silvia comentou também. E a Joana falou que o universo conspira, né? A Brenda falou que não estão preparados emocionalmente. Deve ter falado alguma coisa em relação ao que tu estavas falando. Então, todo mundo deu uma complementada, mas acho que pergunta mesmo, não vi. Só complementos. A Ripping Ramos falou e poder passar isso para os nossos filhos é um presente para a vida deles. Com certeza, né? É o que eu sempre falo que se a gente pode se a gente pode ensinar os nossos filhos atualmente, né, eles jovens, é Dani, né, Dani?
é, é muito mais quanto que a gente vai poder realmente ajudá-los e não eles terem 20, 30, 40 anos para começar a perceber que a vida é simples, né? Que é tão libertador a gente poder viver dessa forma mais livre, mais feliz, começando cedo, né? E não tendo que esperar. Tem gente que começa a se tratar ou entender a vida depois dos 40, 50 anos, né? Poderia ser feliz lá desde a adolescência, né? Desde criança e começar a entender isso. Eu acho que esse, para quem tem filhos e amigos e poder ajudar, realmente isso tem um valor muito grande, né? Deixa eu ver se alguém colocou ali. Agora aqui, o Matheus, é tudo uma questão de perspectiva. Como enxergar e lidar com diferentes estímulos. A Ivete também. Se quer para te levar, quer para eu te levar lá para São Paulo. Aí tu já visita como é que é o nome da tua amiga mesmo? A Amélia. A- Amélia. Oi, Beth, agora São Paulo não está muito bom de nós irmos. Viu, Fátima? O que é bem legal quando a gente fala em crianças, né? É o nosso exemplo mesmo, como pais. E como a gente lida com a nossa vida, né? Com as questões da nossa vida. A Brenda perguntou se tu tens alguma previsão de cursos referente a emoções, mindfulness e mindset. Eu sempre estou trabalhando com isso. Os meus cursos estão indo muito bem, assim, os resultados estão bem legais a nível de empresa, sabe? Eu estou bem satisfeita. As empresas né, que eu trabalho, eles estão faturando como nunca, numa Ah, época, precisamos de né? trazer para cá para ver se a gente também ajuda as outras pessoas a E quando a entender. gente, Mas quando é a bem, gente Hã? tem toda a razão. Quando a gente está bem, as coisas acabam acontecendo, né? Você está numa frequência mais alta, daí você começa a atrair pessoas de uma vibração mais alta que também estão na mesma frequência. Você começa a ter ideias criativas, você começa a receber inspiração, e daí aquilo ali vai. Você está em movimento maior quando você está aqui em cima. É light, você está mais leve, você tem mais luz, né? Uhum. Então, isso que é o bacana, é ver o resultado na prática que as pessoas acabam realmente se sentindo mais inspiradas a tomarem passos mais assertivos para ir em direção ao sonho que é o tesouro, né? E vai acabar, você vai alcançar aquele sonho, e vai ter outro sonho, e vai ter outro sonho, porque o universo está em expansão e nós estamos aqui para co-criar com o universo, Sim. co-criando com o universo para a gente, porque isso é divertido. Sim, Cris, vai ficar salva, sim. Cris está perguntando se vai ficar salva, se vai ficar ali no IGTV Vai. e depois eu Então, passo para ela publicar lá no dela. Então, ótimo, te obrigada. agradeço mais uma vez, falta ali 1 minuto e 50 para terminar. E então te agradeço mais uma vez né, por expandir esse teu conhecimento, por compartilhar o teu conhecimento e também por ajudar tantas pessoas, né, inclusive a mim, né, e a minha equipe, te ama, te adora. E isso aí não tem preço, né? E em algum momento da minha vida, o universo me colocou, né? A gente está na mesma vibração. Com Me certeza. colocou, me colocou para mim e vice-versa. E É isso mesmo. Era era para ser, né? Porque estava na mesma vibração. A gente sente, né? Quando nós estamos juntas, tudo flui, né? É uma coisa bacana, né? é Muito amizade boa. Muito obrigada, Fátima. capaz de aparecer por aí. Sentir Tá bom. essa vibração, esse visual maravilhoso de manhã, acordar com toda essa energia positiva aí de vocês. Te Tá. agradeço, então. Falta ali 40 segundos e vai ficar salva para quem quiser olhar e indicar para outras pessoas também poderem
ver e aprender, né? Que a gente está sempre aprendendo. Obrigada, Denise. Por nada, Fátima. Fique bem. Doces sonhos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito Bom obrigada som. pela presença, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijo. Beijo. Beijo, Sueli. Tchau, meninos. Tchau, Brenda. Uhul.